Amigos da TV Cidade, olá, muito bom estar com vocês. Nós começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta no seu canal 14, a nossa TV Cidade em Farroupilha. No programa de hoje estaremos dando amplo destaque para o CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem uma estrutura bastante interessante aqui no município de Farroupilha, com inúmeros projetos. Vamos conhecer os principais projetos, como também validar projetos no CONDICA, beneficiando crianças e adolescentes, e também estaremos destacando com muita ênfase a questão da oportunidade. Estamos na reta final do prazo para a declaração do imposto de renda. Você tem a oportunidade, por meio do seu imposto de renda, de destinar recursos para o CONDICA em Farroupilha. Vamos aprender, vamos conhecer como poderemos fazer isso. Por que mandar todo o nosso recurso, ou por que decidir que o nosso recurso fique lá em Brasília, se podemos ajudar aqui no nosso município nas nossas demandas. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. O seu almoço sempre muito mais gostoso, prazeroso, suculento, de dar água na boca, ali no restaurante Stefenon. Lembrando também que você pode nos acompanhar além do canal 14 da NET, aqui em Farroupilha. Você também tem a oportunidade de nos acompanhar via Facebook. Sim, estamos nas redes sociais TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe e esteja sempre a par do programa Cidade Aberta. Agora eu quero apresentar para vocês os nossos convidados que já estão aqui na bancada do programa Cidade Aberta, preparados então para o programa de hoje. São nossos convidados, o presidente do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Paulo Iscariote, e também a vice-presidente, a advogada doutora Ciliane Ariotti, que estão com a gente aqui nos estúdios. Quero inicialmente cumprimentar o Paulo. Paulo, obrigado por estar conosco, bem-vindo. Nós agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui. E também cumprimentar a vice-presidente, a Ciliane Ariotti. Doutora Ciliane, também, mais uma vez, prazer recebê-la em nossos estúdios, bem-vinda. Muito obrigada, o prazer realmente é nosso de estar aqui, poder falar desse conselho tão importante. Tão importante e tão fundamental. Eu acho que é importante, para abrirmos o programa, contextualizarmos, né, presidente Paulo, um pouco da história do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Farroupilha. Ele não tem muitos anos de fundação, mas tem muitos trabalhos que já estão consolidados nesta entidade. Nos resgate um pouquinho da história, então, do CONDICA. Bom, o CONDICA e o fundo foi criado pela Lei 1912, de 27 de abril de 92. Porém, na época, ele foi praticamente criado no papel, sem muito funcionamento básico. Em 30 de dezembro de 96, então, ele já começou a ter a participação paritária, ou seja, foi incluído 5 governamentais e 5 não governamentais. Certo. Mas ele realmente começou a funcionar pela Lei 2709, de 30 de julho de 2002, onde esta lei criou as diretrizes para o funcionamento do Conselho de Direitos, do Fundo da Criança e do Conselho Tutelar. A mesma lei criou esses 3 órgãos. Aqui em Farroupilha, 2002. 2002. Então é isso, né? Isso. São 15 anos do CONDICA nesse ano. Atuante, sim. Atuante, né? Atuante, certo. sim. No papel antes, mas enfim, na prática, com projetos, atuante, Isso. 15 anos. 15 anos. Certo. O CONDICA, como ele funciona? Ele está, você falava da composição dele também, ele está ligado só ao setor público? Qual é o funcionamento dele e o propósito dele, Paulo? Bom, com a lei que teve alteração ano passado, foi criado 2 cadeiras novas. Então ficou 6 cadeiras governamentais e 6 cadeiras não governamentais. Foi criada uma cadeira de cada lado, isso, é isso, né? Para representar os adolescentes. As 2 cadeiras que foram criadas seria um adolescente indicado pelo Fórum e um adolescente indicado pelo Poder Público. Certo. Que daí continua sendo paritário. São 5 secretarias que fazem parte pela prefeitura e mais o adolescente. E os não governamentais... Os representantes da sociedade diretamente... São escolhidos através do Fórum DCA, uma novidade que foi feita este ano. Sim. Ou seja, o Fórum DCA organiza todos os membros que são não governamentais.
Então ela agrega todos eles. Exceto a OAB, que tem Certo. cadeira Cativa. cadeira fixa. Fixa. Então o fórum fez um chamamento público com todas essas entidades. Então, por exemplo, assim, representantes de associações de moradores e associações comunitárias de Farroupilha. Sim. Nesse fórum é elencado qual entidade vai fazer parte do Condica para os próximos 2 anos. Que, por uma sorte, foi a UAB, que foi eleita para permanecer 2 anos. E assim como todas as outras, até a gente pode citar assim. É interessante citarmos as entidades, enfim, as representações, tanto governamentais quanto não governamentais. Tá. Então, começando assim, governamentais. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que Óbvio. deve ter sido feita nova nomenclatura, mas que a gente ainda não tem ela na lei. Tá? Certo. Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, Secretaria Municipal Hoje da a Fazenda. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação mudou a nomenclatura das secretarias, E né? a habitação também tinha uma cadeira. E como nós não mudamos a lei, então essa secretaria ficou com 2 cargos, o da assistência e da habitação, tá. para que continue paritário. E aí e mais o jovem adolescente. Como é o caso, por exemplo, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, temos 2 secretarias aqui, então são 2 cargos também? Não, na verdade aí ficou com um. Ficou com um só. Com um só. Que aí ficou com a saúde, Com que a é o que saúde. mais implica com criança e adolescente. Educação, saúde, assistência social e habitação. Habitação e fazenda, que é E onde fazenda, tem financeiro, certo. 5, e depois então mais o mais o jovem adolescente pela adolescente. parte do poder público. do poder público. Isso. E as representações não governamentais. Bom, então é assim, um representante escolhido entre as entidades de assistência social e atendimento à criança e ao adolescente, sediadas em Farroupilha, que também foi o fórum que definiu. Sim. Um representante da área de saúde escolhido entre hospitais, associações de médicos, associação de odontólogos e afins, sediados em Farroupilha, também feita a escolha pelo fórum. Um representante da Ordem dos Advogados, que esse não tem, é a própria OAB que indica, porque a parte jurídica só tem eles no município. Se tivesse 2 subseções, teriam que ser disputados. Como tem uma só, é deles direto. Certo. Um representante da Associação de Moradores de Bairros e Associações Comunitárias de Farroupilha. E anteriormente era uma cadeira da PAI, que foi mudada para um representante das entidades de pessoas portadoras de necessidades especiais sediadas em Farroupilha. Isso, nessas categorias, então, o que nós temos? Nas associações, nas entidades de assistência social e atendimento à criança e ao adolescente, nós temos a Mão Amiga, que ficou como titular. Projeto Mão Amiga. Projeto Mão Amiga, e o Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra é o suplente nessa vaga. Nos representantes das entidades de portadores de necessidades especiais, é a APAI, a titular, e a AMAFA, o suplente. E nas áreas de saúde, nós não tivemos pelas demais entidades procura. Então, a Casa Lar ficou com uma vaga de titular e de suplente também. Essa foi uma inovação legal, feita no final do ano passado, que entrou em vigor neste ano, em que esses representantes são todos escolhidos através de uma orientação do Fórum DCA. O que é esse Fórum DCA? Eu já ia chegar lá. É o Fórum das Entidades Não Governamentais que trabalham com a criança e o adolescente no município de Farroupilha. E é importante deixar claro com relação à questão da OAB. A OAB não trabalha diretamente com criança e adolescente. Mas tem uma cadeira cativa no Condica, por quê? Porque tudo que é questão de direito de cidadania, a OAB é presente. Passa pela OAB. Sempre. A OAB é a entidade, eu nunca cansei de dizer isso, que defende os direitos de cidadania e principalmente os direitos, no caso aqui, da criança e do adolescente. Na verdade é parecido com a UAB, né? Sim. A UAB também, ela não tem projeto. Né? Isso, ela representa todos os moradores do município. Então, por isso que ela se faz presente. Que também a UAB ficou com presidente, aliás, titular e suplente. Porque não houve outras entidades que compareceram. O Fórum DCA, Leandro, até para as pessoas entenderem melhor, então ele congrega todas as entidades não governamentais que trabalham com criança e adolescente, e embora ele não tenha assento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é uma entidade que tem caráter propositivo. Ele pode propor atuações para o Conselho Municipal. Ele não tem voto no Condica, mas ele tem voz.
Não é executivo, né? Mas ele é propositivo. Exatamente, certo. é bastante importante. Tanto é importante a presença das entidades no Fórum DCA, que nos últimos anos tem sido um requisito para aprovação de projetos que as entidades beneficiadas participem efetivamente do Fórum DCA. Certo. Além da inscrição, tem frequência nas reuniões do Fórum. E as reuniões são mensais, semanais, quinzenais? As reuniões do Fórum DCA, elas têm sido bimensais. Bimensais. Então, a cada 2 meses se faz uma reunião, porque não adianta a gente ficar também, todos os representantes têm as suas atividades. Reunindo. A maioria faz parte do Condica também. Sim. Então, a gente não precisa ficar batendo tanto nas mesmas teclas. Importa que as reuniões sejam produtivas e eficazes, e é isso que nós temos tentado fazer. Reuniões ordinárias a cada 2 meses, e sempre que surgir a necessidade, se convoca uma reunião extraordinária. Doutora Ciliane, até fazendo uma análise pelo seu conhecimento também na área jurídica, essa composição, 6 cadeiras governamentais, 6 cadeiras não governamentais, enfim, com representações da própria comunidade, deu uma consistência ao Condica? É que todos os conselhos municipais, eles têm por obrigação a paridade. Eles têm que ser paritários. Sim. Então, o mesmo número iguais. Exatamente. O mesmo número de cadeiras dos órgãos governamentais tem que ser assegurado para representantes da sociedade civil. Sim. Isso é uma maneira de que não se puxe a brasa para o assado nem de um nem de outro. É uma questão de equilíbrio nas decisões. E os conselhos municipais, a tendência é que eles sejam cada vez mais valorizados, não é, Paulo? Porque são os conselhos que estão próximos da comunidade, que entendem a realidade da comunidade e efetivamente aonde se precisa investir. O que aquela comunidade precisa. Agora, fazendo um parênteses, me parece muito importante essa questão da realidade da comunidade. Por exemplo, nós aqui em Farroupilha, certamente temos uma realidade, temos um foco a ser trabalhado. Esta mesma realidade pode ser diferente, por exemplo, de Porto Alegre, de Santa Maria, de Uruguaiana, de São Paulo. Cada comunidade tem a sua demanda principal. Mas eu acho que aqui os problemas são basicamente os mesmos. O que muda é o volume. Farroupilha tem um certo volume, Porto Alegre multiplica muitas vezes. Mas os problemas, drogadição, abandonado, assédio sexual, esses são os mesmos problemas que todas as cidades enfrentam. Eles se repetem, então? Se repetem. No caso do Condica, a necessidade de um atendimento no contraturno escolar, principalmente em função das crianças que os pais trabalham, e a criança e o adolescente ficam fazendo o quê no período em que não estão na escola? O quê e com quem? E com quem. Então, é uma preocupação muito grande do Condica isso, o atendimento integral para essas crianças e adolescentes. Com certeza. Porque está ali a formação do ser humano, né? E se não houver um cuidado nesse momento, poderemos, não significa sempre que, mas poderemos ter uma dificuldade, um transtorno, um problema muito sério lá na frente, né? Isso. Até voltando sobre as reuniões, o fórum é bimestral, o Condica é mensal, conforme o estatuto, ele se reúne sempre na segunda quarta-feira do mês, exceto se for feriado, que aí se posterga. Remaneja, né? Isso, mas se não é segunda quarta-feira do mês, às 9 horas da manhã, no SEAC. No SEAC. As reuniões são abertas, a única coisa que é fechada é a votação, só pode votar os membros do conselho. E os membros do conselho têm participado dessas reuniões com frequência? Tem sido boa a frequência? Porque tu falavas, né, presidente, o senhor falava, presidente, da necessidade de uma frequência também. O pessoal tem comparecido? Tem, inclusive assim, se em 3 reuniões seguidas eles não participarem, é comunicado via ofício que tem que substituir. Então, tem tido a frequência, eu vou dizer assim, alguma falta pode haver? Pode, porque às vezes todos têm alguns afazeres pessoais que às vezes impedem. Certo. Mas a frequência é boa. É boa a frequência. E é importante assim, que a maioria das entidades que são representadas, e tanto governamentais como não governamentais, elas indicam um titular e um suplente, exatamente para que nenhuma das entidades nenhuma das categorias da sociedade deixe de participar da análise das questões, das votações importantes do Conselho. Com certeza. Bom, para concluirmos esse primeiro segmento, doutora Ciliane, algo mais sobre essa contextualização, atuação do próprio Condica também que a gente pode colocar. Depois, já no segundo segmento, vamos falar mais sobre os projetos do momento e futuros projetos. A questão que se falava da necessidade do atendimento da criança e do adolescente. Tudo aquilo que nós investirmos em prevenção, certamente, além de resultar numa sociedade muito melhor,
dando possibilidade de boa formação para essas crianças e adolescentes, vai representar um custo muito menor no tratamento depois. Na parte curativa, como a gente diz, né? Exatamente. Então, se trabalha preventivamente, o investimento, ele rende muito mais, sim, em termos de ganho para toda a comunidade e em termos de quantidade de valor que se precisa aplicar para prevenir uma situação ou para minimizar os danos causados. Claro que é uma questão ainda, eu vejo essa questão da parte preventiva e eu a generalizaria na questão, por exemplo, de saúde, de tantos outros segmentos, segurança também. A gente tende, o ser humano brasileiro está, sobretudo brasileiro, aquela coisa, não se previne e depois se trata na hora que acontece. Mas é um processo muito mais doloroso, muito mais delicado, oneroso também. Nós temos que aprender a prevenir. O negócio é a prevenção, né? Esse é o foco, e principalmente quando se fala de criança e adolescente, por quê? Porque é na tenra idade que se pode realmente fazer a diferença. É contribuir para que essa criança tenha uma formação mais adequada, mais acompanhada, mais saudável, para que ela possa desenvolver todo o seu potencial e serem adultos que realmente vão fazer diferença na sociedade positivamente. Como a gente diz, né, tem um ditado popular aí no italiano, agora eu não recordo, né, mas pau que nasce torto, morre torto. Então a gente tem que cuidar muito, né? Depois que entortou para endireitar, não é fácil. Vou dizer assim, uma árvore pequena tu consegue endireitar. Moldá-la, né? Depois que ela ficou velha, aí é só quebrando. Só quebrando. Então né? É difícil. E vou dizer assim, nós falamos das crianças e adolescentes, só que depois a rede, ela tem a obrigação também de fazer o acompanhamento da família. Porque muitas vezes não adianta eu só dar algumas ferramentas para a criança, se ela chegar em casa numa família totalmente desestruturada, né? A família também tem que começar a se estruturar para poder dar sequência ao que a gente faz. A família, na verdade, é a célula embrionária de tudo. Tudo passa pela família. A família cabe ao papel de desenvolver, de lapidar. Eu costumo dizer que a educação vem da família e ninguém vai... eu não posso concordar que a escola tem a sua parte no aprendizado, mas a educação vem de família. A escola, a sociedade, tudo vai colaborar, mas a família é a timoneira do processo. Com certeza. O papel da escola é dar a formação de conhecimento. A educação, a criança já deve levar na mochila desde o primeiro dia de aula. De casa, né? De casa. Tem que estar na bagagem. Exatamente. Educação se aprende no berço. No berço. Bom, nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Hoje nós estamos falando sobre o CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São nossos convidados, o presidente, o Paulo Iscariote, e também a vice-presidente, a doutora Ciliane Ariotti. Logo após o espaço dos apoiadores culturais, estaremos enfocando então os principais projetos que o CONDICA tem aqui em Farroupilha. E tem muitos projetos, gente. Tem projeto muito legal, tem muita coisa sendo preparada também. Fiquem ligados, a gente volta já com o Cidade Aberta de hoje. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios, dependência de empregada, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente, aberturas em PVC, amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia.
Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Um mundo de fantasias, com brinquedos, livros, alegria, material de escritório, material escolar, tudo isso num só lugar. Livraria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Livraria e Papelaria Paraná, na Júlio 734, fone 3261-3667. Livraria Paraná. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, o canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV em Farroupilha, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. Hoje nós falamos aqui no programa Cidade Aberta sobre o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São nossos convidados, o presidente do CONDICA, o Paulo Iscariote, e também a vice-presidente, a Ciliana Ariotti, que estão aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Presidente Paulo, depois a vice-presidente, a Ciliana, pode ingressar normalmente na conversa. Os principais projetos, o CONDICA em Farroupilha, tem muitos projetos que desenvolve, que coloca em prática anualmente? São 17 projetos, mas acho que antes de nós falarmos nos projetos, eu acho que eu pedi para a Ciliane nos falar de como surgiu o que nós estamos financiando de projetos hoje, ou seja, a essência de cada projeto, de como é que surgiu. Então, Ciliane, a palavra é tua. Nós tivemos no ano de 2015 a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em que houve uma participação bastante grande dos jovens, da criança e do adolescente, e eles foram ouvidos. Eles indicaram quais as áreas em que eles achavam mais importante que houvesse investimentos, porque isso a gente traz um pouquinho de escotismo, mas o Conselho Municipal não é diferente. Está trabalhando para o jovem, para a criança e para o adolescente, tem que ouvir o jovem. Tem que saber deles quais são as necessidades. E uma coisa que nos chamou bastante atenção, não é, presidente? É como a gente viu a necessidade do jovem de ser ouvido, de ser escutado, de ter um espaço onde ele pudesse falar dos seus medos, das suas angústias, das suas dúvidas e receber uma orientação adequada. Então, por isso nós temos vários dos projetos que são projetos justamente para beneficiar a escuta do jovem, feitos nas escolas, mas num período fora do horário da aula, em que eles são acompanhados por psicólogo, por assistente social, e é dado um acompanhamento para toda a família. A gente sentiu isso, que o jovem precisa conversar. E a gente tem visto ultimamente, infelizmente, que quando o jovem não tem espaço para se manifestar, não tem onde colocar os seus receios e as suas dúvidas, ele se deixa uma porta aberta para influências que podem ser muito negativas e até nefastas na vida desse jovem. Com certeza. Então a maioria desses projetos nasceram desta grande conferência, ou seja, estão alicerçados nessa base, né? Isso. Os objetivos, aquilo que o CONDICA colocou como prioridades para financiamento, veio desta conferência municipal. Do que o jovem entende que é melhor para ele e o que ele precisa. Basicamente, então, foi ouvidoria e contraturno escolar, exceto 2 projetos, um da MAFA, que é ecoterapia, e a da APAI, que é fisioterapia. Então, esses 2 são mais da parte da saúde. Certo. O restante, ou é contraturno, ou é esse de ouvidoria. Nós temos 5 projetos de ouvidoria, inclusive na nossa maior escola do município, que é o Colégio Santiago, possui um desses projetos. O que é esse projeto de ouvidoria? Na verdade, assim, é uma psicóloga e uma assistente social. Papo franco, direto, aberto? Direto, aberto, para atender o jovem, para sanar as dúvidas que o jovem tem. Orientar o caminho. Orientar o caminho. Conduta de vida. Isso, algumas palestras informativas para os jovens. Para as famílias para as famílias também. Como agir com este jovem. Então, em cada ambiente em que existem esses projetos, vai ser levantado quais são as maiores dúvidas, quais são os maiores problemas que aquela comunidade escolar enfrenta, que aqueles jovens estão passando, e é trabalhado o jovem especificamente, aqueles que demonstram o problema, e a coletividade, as famílias,
para que eles tenham uma orientação melhor de como agir com esse jovem. Porque a maioria das pessoas está tão envolvida no dia a dia, no corre-corre que a gente tem para conseguir manter a vida financeira, dar o material para os filhos, e não se tem como buscar conhecimento e base e tempo para dar atenção. Então, o que esses projetos de ouvidoria que o nosso presidente fazem é exatamente isso, é ter um espaço em que o jovem vai poder colocar os seus medos, as suas angústias, a dificuldade que ele está tendo no momento, ele vai ser ouvido e vai ser dado o acompanhamento que ele necessita. Com certeza. Então, eu acho que isso é um dos mais importantes, acho que é esse do acompanhamento. Da escuta do acompanhamento. Da escuta do acompanhamento. E o restante são contraturnos, ou seja, uma maneira de utilizar essas crianças para não deixá-las na rua. Não contraturno diário, mas pelo menos uma vez por semana. São projetos de contraturno, não é um contraturno total. Então eu vou dizer assim, são aulas de teatro, de dança, de canto. Atividades escoteiras, Também tem isso, projetos que visem o envolvimento do jovem, da criança e do adolescente com a comunidade e o desenvolvimento de atividades produtivas que desenvolvam o seu potencial e que deem a ele um espaço para agir, para atuar na sociedade, na comunidade. Inclusive esportes, taekwondo e futebol. E eu acho que um importante também foi uma verba para a reforma da área de lazer da Casa Lar. Da Casa Lar Padre Oscar Bertotto. Padre Oscar Bertotto. Isso, porque assim já é uma criança que ela já é tirada do lar, então ela tem que ter um certo conforto também, né? Com certeza. Agora, valorizo muito, me parece muito importante essa questão da natureza desses projetos de ouvidoria, porque é o que a vice-presidente Ciliana Ariotti estava comentando há pouco também. Hoje, quando não se conversa com o jovem, na família, em casa, o jovem vai buscar esta conversa em outros espaços. Nem sempre, mas há casos também que esses espaços daqui a pouco não tem aquela conversa saudável, aquela conversa que deveria ser a correta. E a gente sabe que hoje a adolescência é um bombardeio em cima da criança, do próprio adolescente também, porque é um momento de descoberta para a vida. E se não houver uma base, se não houver um diálogo, se não houver uma franqueza no papo direto, aberto, orientativo, nós vamos estar caindo num viés, me parece muito perigoso, né? E nada de uma conversa profissional, né? Sim. Psicólogo e assistente social, então que é o que mais lida com isso. As orientações nesse sentido, né? Isso. E aí nós temos alguns vetores, a Celiana ia falar, temos alguns vetores, a questão da drogadição, me preocupa muito da violência, a questão da sexualidade também, né? Porque é uma fase de descoberta do corpo, é uma fase de descoberta da vida. Então tudo isso tem que ser preparado, porque daqui a pouco não é que não pode ser pai ou mãe, enfim, ter filhos, mas me parece que tudo na vida tem estágios, tem momentos, deve se preparar, se planejar. Qual é a capacidade de um jovem, de uma jovem de 15, 16 anos, educando um filho, criando um filho? É difícil, né? E depois do próprio adolescente conversar daqui a pouco com uma profissional, seja mais fácil que conversar com o pai e a mãe em casa. Pode ter um certo bloqueio, uma timidez, né? Isso. E às vezes o próprio conflito familiar é que está levando esse jovem a enfrentar dificuldades. Então ele não consegue colocar a maneira como ele está se sentindo para o pai, para a mãe ou no ambiente de casa, e vai colocar de uma maneira um pouco mais tranquila para um profissional que tem um conhecimento, que tem o preparo para ouvir, às vezes até, Leandro, para ouvir aquilo que ele não diz, para perceber o que está nas entrelinhas daquela angústia, daquela dúvida, daquele medo que o jovem está externando. E fazer o acompanhamento disso. Não basta para ele simplesmente falar, embora o conseguir externar o problema já seja uma boa parte do caminho, mas é preciso que ele encontre uma resposta. Sim. Que ele tenha alguém que esteja disposto não só a ouvi-lo, mas a ajudá-lo a superar essa dificuldade. E ajudar a família a enfrentar o problema que está ali, para que ele possa realmente ter uma base segura na sua família, na sua comunidade escolar, para se desenvolver. Com certeza. E a gente conversava, inclusive antes de começar o programa, aqui nos bastidores da TV Cidade, me parece que é um vetor também de muita preocupação com relação à criança e aos jovens, aos adolescentes. Aqui, ó, redes sociais, Facebook, MSN, tantas plataformas, tantas ferramentas
Elas são indispensáveis para a vida? Não, mas elas não são totalmente necessárias. Então, a dosagem, o tempo, a exposição, o uso, tudo isso tem que ser controlado, porque se não for controlado, lá na frente nós corremos o risco de ter problemas. E nada melhor do que profissionais, como vocês colocavam, uma psicóloga, enfim, estar ouvindo e orientando. Paulo, tudo isso é importante. A questão do contraturno escolar também. Nós temos um contraturno que a gente participa, que é um contraturno integral, que é junto com o Florescer, na Forqueta, que são atendidos, não me recordo se 28 ou 30 crianças e adolescentes de Farroupilha. Crianças em vulnerabilidade, que são indicadas por escolas, dessa forma. Então, assim, a gente já participa de um. E o sonho, meu sonho hoje como presidente do Condica, a meta, vamos colocar assim, é chegar no final do próximo mandato, nós termos um contraturno totalmente financiado pelo Condica em Farroupilha. Um contraturno próprio do Condica. Do Condica. Na verdade, assim, próprio do Condica não, mas que o Condica vai ter todo o recurso para financiar um contraturno integral. Atendendo uma turma de manhã e uma turma de tarde. É um projeto, é a menina dos olhos. É a menina dos olhos. Claro. Seria muito importante, né, Ciliane? Com certeza. Fundamental. E nós estamos trabalhando para isso, né? O objetivo é nós conseguirmos chegar lá e dar esse espaço para os jovens da nossa comunidade. Certo. E como é que se faz, daqui a pouco, na própria sociedade também, se faz para validar, para credenciar um projeto junto ao Condica? Quais são os passos, quais são os caminhos? Depois a gente fala um pouco mais sobre a questão do imposto de renda. Vamos deixar esse de lado momentaneamente. Mas daqui a pouco, um projeto para ser validado no Condica. Bom, primeira coisa, é lançado um edital normalmente no mês de junho ou julho. Ali na metade do ano. Isso. Esse edital ele contempla quais as áreas que o Condica vai investir. Sim. Então ele tem lá o contraturno, a ouvidoria, tudo que o Condica quer que seja financiado. Aí as entidades têm um prazo para entregar esses projetos. Tá? Seguindo o edital, porém, já tem que estar inscrito no Fórum DCA e automaticamente no Condica. Já tem que estar inscrito na entidade. Não pode ser assim, eu cheguei em Farroupilha hoje e quero participar. E com a Lei 13.019 tem mais um empecilho. Seriam 2 anos de CNPJ. Se não tiver 2 anos de CNPJ, também não pode concorrer. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Isso. Né? Então, aí, a partir dessas inscrições, o pessoal entrega os projetos, uma comissão formada pelo Condica, que pode ser membros do Condica ou ter terceiros participando dessa comissão, é feita uma análise minuciosa. Essa análise gera um parecer que depois é votado em plenária do Condica. Certo. Aí nessa plenária que vai ser dito, não, vai ser apoiado sim ou não. Mas como exemplo assim, do ano passado, só não foi aprovado projetos que não estavam dentro dos requisitos do edital ou que estavam com algum problema para fornecer as negativas. Sim. Questões documentais. Importante assim é que as entidades, para se inscreverem no Condica, elas têm que ser entidades sem fins lucrativos. Isso. E elas têm que estar perfeitamente em dia com as suas obrigações legais. Quer dizer, tem que ser uma entidade que esteja regular, saudável, com a sua diretoria composta, com o estatuto, com o CNPJ, com as certidões negativas de dívidas e de débitos. E os projetos que são financiados, quem recebe o financiamento tem que fazer uma prestação de contas trimestral bastante criteriosa. Então, para que aquele valor que foi alcançado para a entidade realmente chegue para aquele fim a que ele se destina e que esse seja exatamente aquele que foi colocado no projeto apresentado e aprovado. Certo. Você trabalha com muita seriedade. Muita seriedade e transparência acima de tudo, né? Sim. Tanto que, quanto à transparência, nós já estamos na 4ª apresentação de contas. Todo ano é feita a apresentação dos projetos anterior passado, do que foi arrecadado, pessoa jurídica, pessoa física, e se apresentam os projetos que são financiados no ano mesmo. Então, e além disso, todas as atas das reuniões, das assembleias do Condica, elas ficam disponíveis no blog, assim como a relação de todos os projetos financiados, as entidades e os valores. Então está para a sociedade. É um livro aberto. Com certeza. Um livro aberto, até porque nós lidamos com verbas públicas e com o interesse das crianças e dos adolescentes, que são o nosso patrimônio maior. Não tem patrimônio maior para a comunidade nenhuma do que o seu futuro.
a criança e o Com adolescente. certeza. As atas, no máximo 48 horas depois da Assembleia, Estão disponíveis estão online. disponíveis. Pode chegar lá, olhar, consultar, sem problema nenhum. Está aí. É o que a doutora Ciliane estava colocando, né? São verbas públicas. Eu sempre digo que a gente cuida do dinheiro da gente, do recurso da gente. Quando o recurso não é da gente, ele sobretudo é público, o cuidado, o zelo tem que ser ainda maior. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta então para o segmento final do programa. Nós vamos falar, preste atenção, bastante sobre como você pode colaborar com projetos do Condica, colaborar financeiramente com o Condica por meio da sua declaração do imposto de renda. Tem ainda alguns dias, poucos dias, já cabem nas mãos o número de dias que ainda você tem disponível para fazer o seu ajuste anual de rendimentos, que é a declaração do imposto de renda, exercício 2017, ano base 2016. A gente fala sobre esse assunto em seguida com o apoio cultural da Ecofar e também do restaurante Stefanão. Fique por aí, nós ficaremos por aqui, é bem rapidinho e já estaremos de volta. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios. Dependência de empregada. 2 banheiros. Sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente. Aberturas em PVC. Amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O mundo de fantasias, com brinquedos, livros, alegria, material de escritório, material escolar, tudo isso num só lugar. Livraria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Livraria e Papelaria Paraná, na Júlio 734, fone 3261-3667. Livraria Paraná. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui canal 14, TV Cidade. O apoio cultural é da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefanão. Muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. É de dar água na boca, hein? Passe ali no restaurante Stefanão, faça sua refeição e com certeza você vai estar se familiarizando com o espaço e também com a gastronomia. Nossos convidados, o presidente do Condica, o Paulo Iscariote, e também a vice-presidente, a Ciliane Ariotti, a advogada Ciliane Ariotti, são os nossos convidados. Estamos falando sobre as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Acho que é oportuno falarmos, e também um dos objetivos desta pauta, desta vinda de vocês aos estúdios, presidente e vice-presidente, que se explique um pouco mais sobre como funciona, por meio da declaração do imposto de renda, pessoa física, como nós podemos colaborar financeiramente com o Condica. Eu acho que a doutora Ciliane, pelo conhecimento de leis e legislação, pode abrir um pouco essa questão. Na verdade, o especialista nessa parte de declaração de imposto de renda é o Paulo. Vocês estão passando a bola vamos lá então, Paulo. A gente trabalha unidos. Com foco, está certo. É assim, agora na declaração
completa. Somente quem faz a declaração A completa. simplificada não. A simplificada não tem essa opção, tá? Sim. Então só a completa pode doar 3% do imposto devido. Sim. Tá? Essa guia, Por exemplo, o cidadão vai pagar R$1.000 de imposto de renda. ela pode doar 3%. 3% que vai dar R$30, R$30, né? R$30. É isso. Aí o pessoal pode dizer, é pouco. Mas se eu tiver 70 mil habitantes que me dão R$30, 17,21. então valor é bastante. Sim. Eu digo assim, R$1 é importante. E assim, e não é um custo para a pessoa. Porque o que vai acontecer? Ela vai deixar de recolher. Vai pagar da mesma forma, né? Isso. Essa contribuição é com incentivo fiscal, ou seja, ela vai descontar do que vai mandar para Brasília. Sim. Então não tem custo nenhum maior. do que Brasília, convenhamos, né? Brasília deixa assim. A vantagem é que o valor vai estar sendo investido aqui. Em Então as Farroupilha. pessoas podem acompanhar o que está sendo feito com o valor que elas pagaram, com o imposto que elas destinaram para o Condica. Quem está sendo beneficiado, que projetos estão sendo desenvolvidos, ela pode ver o resultado do imposto que ela paga. Sim. Eu acho que isso é uma grande diferença. Em vez desse imposto se perder pelos trâmites que não se sabe para onde vai, para o bolso de quem vai, é o que é feito, e mesmo que seja bem aplicado, a gente não tem conhecimento de para onde foi, o que foi feito. Então aqui a gente vai poder acompanhar quais são os projetos, a gente vai poder... sabe que tem um projeto financiado na AMAFA, por exemplo? Se quiser pode ir lá e conferir. Tem um projeto de escuta, pode ir até a escola e conferir. E além disso, tem, como o Paulo falou anteriormente, anualmente o Condica faz um evento de prestação de contas. E normalmente nesse evento, uma parte desses projetos financiados é apresentada. Quer dizer, os jovens vão lá e fazem uma peça de teatro, ou fazem uma apresentação daquilo que eles trabalharam durante o ano com o financiamento do Condica. Então a pessoa pode acompanhar aonde está indo, Sim. que efeito, Supervisionar. exatamente, que efeito está tendo o imposto que ela está pagando. Paulo, eu acabei te interrompendo na tua explicação sobre como proceder. Mas tranquilo. Assim, na declaração é muito fácil, a própria declaração já disponibiliza a guia para doação para o Condica. Por exemplo, assim, eu me esqueci de fazer a doação, já enviei minha declaração para a Receita. Sim. Não tem problema, eu faço uma retificatória e eu ainda consigo fazer essa doação sem problema nenhum. Se eu já paguei, vai me vir depois como restituição esse valor que foi pago. Tá? O que vai ter de percalço para quem fizer isso? Ele vai ter que esperar 2, 3 meses, mas esses 2, 3 meses que ele espera vai ser corrigido. Que o valor a partir do dia 28 em diante é corrigido a restituição. Certo. Então ainda pode fazer uma retificatória e mesmo assim contribuir para o Condica. Mas eu acho que assim, o que a gente tem que salientar também, que se essa mesma pessoa física conseguir se programar para doar para o Condica durante o ano, ela pode doar 6% do imposto devido, não mais 3% como é na declaração. Por que 6%? Porque o que a lei permite. Então assim, se eu fizer minha doação, eu já sei, por exemplo, ano passado eu paguei R$10 mil de imposto de renda, por exemplo. 3%, 300 reais, certo. Eu já sei que eu paguei ano passado e meu rendimento esse ano está isso ou superior a isso. Vai ficar igual do ano passado. Eu já posso me programar, neste ano, doar os R$300 para descontar da declaração que eu vou fazer no ano que vem. Só que daí... É uma doação dedutível? Dedutível de 6%. 6%. Se eu fizer na declaração, ela baixa para 3%. Ainda 3% é bom? É bom. Mas se puder ser o 6%, é melhor. Então, quem já tem certeza, que já tem um rendimento fixo, que sabe que vai pagar, a gente pede que simbolize, que faça a doação dos 6%. Se hoje nós arrecadamos um valor, nós podemos quase dobrar esse valor. Com certeza, porque tem a oportunidade de fazê-lo antecipadamente. Antecipado. A única coisa assim, tem que ser dentro do ano, não Dentro pode do ano, esperar. sim. O último dia útil do ano é 28 de dezembro, 28 de dezembro tem que ser feito o depósito. Sim. Do ano do exercício. Do né? exercício. Já pensando no ano que vem. Já pensando no ano que vem. Sim. E aí abate 6% do imposto devido. E ainda na declaração, acabou dando que eu ganhei um pouco a mais, eu poderia ter doado um pouquinho mais. Eu ainda tenho um adicional de 3% que eu posso fazer para fechar os 6% exato. Perfeito. Então tem esta oportunidade, até deixando bem claro para as pessoas, porque fazendo essa destinação, essa doação para o Condica aqui no município de Farroupilha, não significa que eu não vou pagar nem mais, nem menos. Eu vou pagar a mesma coisa. O que muda é o trâmite do recurso. Não vai
todo o valor para Brasília ou para a Receita Federal e fica uma parte aqui no município, né? Porque as pessoas podem ter dúvidas. Ah, mas eu vou fazer isso e vou pagar mais. Não dá um centavo a mais, né? Não dá nada. E até assim, fora esse incentivo fiscal da pessoa física, a gente tem o jurídica. Também via jurídica é possível? Sim, 1% do imposto devido desde que lucro real. O lucro presumido não entra. Não entra. Somente o lucro real, 1%. E se ele não doar 1% para o Condica, ele não pode doar para nenhum outro fundo. Sim. Ele tem que ser exclusivo do Condica, como tem também o do idoso, que também é 1%, do esporte 1%, e o restante pode ser pela Lei Rouanet. Nenhum deles tira um valor do outro. Se eu não doar para o Condica e para o idoso, esses dois estão mortos, vai para Brasília. Certo. Então, é passivo de doar 1% lucro real. O apelo que fica, né, Ciliane Ariotti, é que as pessoas pensem, se sensibilizem com isso. Dá tempo agora até o final da declaração, é uma ótima oportunidade. Se não dá, comece a planejar para o ano que vem. Ao invés de 3%, você pode doar 6%. Aí sim se materializa tantos projetos que o Condica tem, inclusive até do contraturno, né? Isso. No caso, no ano que vem não, doação sim, desse ano já, pensando na declaração do ano que vem. Isso aí. Exatamente isso. É importante que a pessoa se programe e pense em beneficiar a sua comunidade. Até porque, assim, quem vai fazer a doação, os seus filhos não vão estar necessitando, não vão estar precisando desse apoio, mas eles estão vivendo na mesma comunidade em que tantas crianças têm necessidade. Sim. Então, quanto mais nós pudermos fazer pelo nosso jovem, nós vamos estar fazendo pela nossa cidade como um todo. Estão havendo boas adesões aqui em Farroupilha, o pessoal captou esse negócio, essa oportunidade de fazer essa doação para do imposto de renda para o Condica? Sim, nós temos bastante empresas que fazem e a gente tem uns bons parceiros que são os contadores. Os contadores. Que é na grande maioria das declarações. Quem indica, né? Isso, na verdade a grande maioria das declarações são os escritórios contábeis que fazem. Sim. Então, os até pela complexidade das informações. Têm sido os nossos maiores apoiadores. Os cabos eleitorais. Cabos eleitorais. Então, até a gente quer agradecer a eles, porque tem sido uma boa parceria até agora. Com certeza. Porque o contador, na verdade, ele tem todas... eu costumo dizer, não me entendam, não me interpretem mal, que o contador tem mais informações sobre a vida financeira do cidadão, muitas vezes, do que o próprio cidadão tem, né? Ou do que o próprio cônjuge tem. O Leandro tem esse relatório financeiro, talvez a esposa do Leandro nem saiba por detalhe como está a própria situação, mas o contador ele tem as informações, ele tem que lançar bens, imóveis, recursos financeiros, aplicações, contas em banco, para cá e para lá. Então tem o pormenorizado das informações financeiras da vida do cidadão, né? Isso é. Mesmo assim, eu como pessoa física quero doar para um projeto que eu gostei do projeto, mesmo se eu não tiver o benefício fiscal, eu posso fazer a doação para o Condica. Sim. Única coisa que daí realmente sai do bolso da pessoa que está doando. Se eu quiser doar R$50, livre, espontânea, toda e qualquer doação, ela é livre e espontânea. Sim. Doou, não tem mais o que recuperar. Foi doado, né? Foi doado. Sim. Foi doado. O que mais a gente pode colocar sobre mais alguma explicação técnica a respeito da declaração do imposto de renda e o... Ciliane, você que escutou, me ajuda se ficou alguma dúvida. Nós temos disponível ainda no site da Prefeitura o boleto para fazer o pagamento da doação, né? Sim. Então, como você disse... A doação particular, essa, né? Não, mesmo a que tu abate do imposto. Mesmo a abatida não a da declaração, tá? Sim. Aquela do ano... A antecipada. Exatamente. Sim. Então, eu quero doar, mas eu não sei como. Não tenho contato com o meu contador agora, ou eu vou começar a fazer declaração agora. Entrando no site no blog do Condica. Do Condica tem um link. Tem um link que leva à página da Prefeitura Municipal. Isso, direto na doação do Condica. Aí vai lá aparecer pessoa física ou jurídica. Sim. Coloca qual das duas. Né? Se já tem cadastro na Prefeitura, ele já puxa automaticamente os dados. Se não tem que se cadastrar. Tem que fazer o cadastro. Tem que fazer o cadastro. Então fica o apelo, né, presidente? Eu acho que a palavra do presidente é interessante também, ao cidadão, quem está nos acompanhando, quem já fez, tem a oportunidade. Querer é poder. Essa é a frase, né? Isso. Dá para a gente colaborar, vamos pensar na nossa cidade. Eu volto a dizer, não sou contra, mas diante de tudo o que está acontecendo em Brasília, por que mandar todo o recurso para Brasília? Para termos mais e mais notícias desagradáveis? Vamos investir aqui na nossa sociedade, na nossa comunidade, com pessoas que a gente conhece, com um trabalho idôneo, correto, honesto, transparente, como o pessoal do Condica está fazendo. Faça o teu convite aí para que os telespectadores se sensibilizem por esse lado, presidente. Bom, pessoal, eu acho que assim,
O mais importante é nós atendermos as nossas crianças. Então, assim, é fácil de ver projetos. Tem projetos que podem ser vistoriados. Basta entrar no blog do Condica, tem toda a listagem dos projetos. Eu quero ver o da Amafa. Eu pego o carro, vou até a Amafa e peço, não, eu quero ver qual é que é o projeto que o Condica financia. E assim, o dinheiro que está aqui é fácil de ser fiscalizado. O dinheiro que está fora, a gente não sabe como fiscalizar. Sim. Então, assim, a gente tem que investir nas nossas crianças, que eu acho que é o nosso maior bem. Não tem bem maior que as nossas crianças. É o melhor investimento. Supera uma poupança, fundos, CDBs, rendimentos por aí afora. É o melhor investimento, é o futuro do amanhã, né? Para a gente já arrematando o programa também, Ciliane e Paulo, pelo que eu percebi, um dos propósitos bem focados do Condica, não só em Farroupilha, mas do próprio Condica, é cuidar. Eu gosto da palavra cuidar, porque ela é muito abrangente. Cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse é a coluna mestra? Essa é a coluna mestra. Porque assim, se nós der como uma planta, se eu cuidar de pequenininha, ela vai vir uma planta viçosa, bonita. Certo. A criança é a mesma coisa. Se eu cuidar dela de pequena, vai vir um cidadão bom, correto, que vai dar sustentação para a sociedade toda. Questão de valores, de formação, de bagagem familiar, tudo isso é imprescindível, né, Ciliane? Exatamente. E é importante a gente ter presente também, Leandro e telespectadores, que é muito fácil a gente cobrar, a gente reclamar que nada está sendo feito, a gente achar ruim. E quando a gente fica mesmo, assim, e tem que achar de braços ruim mesmo cruzados. Esses desvios todos que estão acontecendo. Mas no momento em que nós temos a oportunidade de fazer diferente, nós precisamos fazer diferente e aproveitar essa oportunidade. E uma das maneiras de fazer a diferença é destinando parte do seu imposto de renda para o Condica, para que ele vá realmente contribuir para o crescimento da nossa comunidade de uma maneira mais saudável, indo na raiz, trabalhando a criança, cuidando, como tu disseste, Leandro, cuidando das nossas crianças, amparando as nossas crianças e fazendo com que a nossa contribuição, com que o nosso imposto, que é obrigatório, acabe tendo um benefício para todos nós, logo aqui adiante. Com certeza, né? Ciliane, quero te agradecer muito pela tua visita, pela tua presença aqui nos estúdios mais uma vez, hoje falando na condição de vice-presidente do Condica em Farroupilha. Muito obrigado. Sempre que houver algum assunto interessante, conte com a gente, com as nossas câmeras aqui, com a nossa TV Cidade. Obrigada a ti, Leandro, e a TV Cidade pela oportunidade que nos dá, pelo espaço de nós podermos falar com a comunidade farroupilhense e conclamar para que ela nos auxilie no trabalho que nós fazemos. Com certeza. Presidente do Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Paulo Iscariote, também coloco a palavra final à sua disposição. Fique inteiramente à vontade para esses instantes finais. Bom, agradecer quem já é colaborador e esperamos que a gente tenha sensibilizado quem não é e pode ser, e agradecer o espaço cedido por essa TV. Eu acho que está tudo de bom hoje. Contem conosco, tem tantos projetos interessantes, fiquei fascinado com os projetos e nós precisamos, volto a dizer, pensar na construção, pensar no futuro, prevenir, trabalhar, colocar amor, colocar carinho, colocar orientação, ter escuta, ter diálogo aberto, franco, direto. Problemas todos nós temos na nossa vida adulta. Crianças, adolescentes também podem ter momentos de grande discussão, de problemas, quem sabe partilhar. Eu sempre digo que um fardo, quando uma pessoa só carrega, ele é pesado. Agora, um fardo dividido em algumas pessoas, o peso se torna até mais suportável. Não que a gente precise do sofrimento, mas muitas vezes podemos evitar tantas situações desagradáveis, desnecessárias para o futuro. Então, nada melhor do que prevenir, do que trabalhar, que abrir o diálogo, do que depois lá na frente ter que atuar de forma rápida e curativa. Presidente, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado ao presidente Paulo Iscariote, também à vice-presidente Ciliane Ariotti, do Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram nossos convidados no Cidade Aberta de hoje, que está chegando ao seu final. O meu muito obrigado a vocês que nos acompanharam também. Programa que esteve com você, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefanão. Muito mais do que
um restaurante junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. E nós vamos ficando por aqui com a edição de hoje do programa. Você já sabe, Farroupilha na TV é aqui na nossa TV Cidade. Nos encontraremos amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Espero contar com você. Um forte abraço, até a próxima.